Olá, sejam bem-vindos a este canal Nossos Momentos. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um tema um pouco espinhoso que fala sobre a discriminação, o preconceito. E eu quero falar isso e quero deixar uma mensagem também. Mas sem mais delongas, chama a vinheta. Bem, gente, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre a discriminação racial, não é mesmo? Essa questão que volta e meia está em voga, está em pauta, em que muitas das vezes ela é discutida, ela é fomentada em redes sociais, ela é debatida de forma muitas das vezes lúdica e de forma sutil em filmes e séries. E eu decidi tratar desse assunto, trazendo este vídeo hoje, porque estava passando nas redes sociais e vi uma crítica a respeito do filme Medida Provisória, um filme produzido por Lázaro Ramos, com a participação de algumas artistas como Adriana Esteves, Thais Araújo. Quem não viu o vídeo do filme ainda, né? Eu peço que fiquem por sua conta e risco. Vai ter alguns spoilers, certo? Nenhum muito sério, mas ainda assim vai ter. E antes que eu possa continuar, para que não fique estranho e para que a militância não caia matando e não me coloque em praça pública numa pira de fogo. Vejam este nariz. Vejam esta boca. Tem alguma coisa de branco aqui? Tem alguma coisa de origem europeia? Não é porque eu tenho esta cor de pele que a minha condição social, financeira, seja por vezes tão diferente de outras pessoas que pertencem a um grupo de minorias, que foram marginalizados, foram deixados à beira da sociedade. Não julguemos tão rápido, não é? Não tomemos um livro pela capa tão rápido assim. A história dentro dele pode ser bem diferente do que uma capa lustrosa, bonita, bem bordada, não é mesmo? Bem, pegar a colinha, não é? Fizemos o dever de casa. Façam o de vocês. Gente, esse filme foi lançado em 14 de abril, é um filme recente, de 2022. Foi inspirado na peça teatral de Namíbia, Não, que foi escrita por Audrey Anunciação entre 2009 e 2011. E no filme, a adaptação, não é mesmo, conta que o Brasil, num dado momento, não é, adotou uma medida provisória, certo? Para que as pessoas de melanina acentuada fossem caçadas e fossem mandadas de volta para a África. E no filme vai contar a história de dois primos, não é? Que ficaram presos em um quarto e lá eles tiveram muito tempo para poder debater, questionar várias questões, o medo de voltar para a terra de seus ancestrais. E não vou falar mais sobre o filme, porque senão pode acabar ficando muito ruim. E às vezes alguém que queira ver ainda talvez perca a vontade. Eu não tenho esse problema, honestamente. A pessoa pode me contar um filme inteiro que eu vou ainda assim vê-lo, se eu tiver vontade de vê-lo. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. Qual é a sua posição dentro deste quadro social? Porque eu acredito sim que a luta de classes é importante, a luta das minorias pelo direito das minorias é importante. Enquanto a gente abrir os nossos jornais
e encontrar notícias do tipo: jovem foi baleado porque foi confundido com outra pessoa devido à cor de sua pele. Mulher é encontrada morta. A suspeita foi de violência doméstica, não é? Homossexual foi encontrado esfaqueado. Suspeita-se de crime de discriminação, de preconceito, de gênero. Enquanto encontrarmos notícias como estas em nossos jornais, estes assuntos, essas discussões, elas devem ser debatidas. Políticas públicas devem ser fomentadas, sim. E a busca do direito para estas minorias é completamente válida, não é? Eu estou falando isso não com a intenção de lacração, mas é uma realidade. Uma realidade triste que no Brasil do século XXI ainda exista este tipo de crime, este tipo de comportamento. Mas o que eu quero pontuar aqui é, infelizmente, e uma visão pessoal minha, essa luta pelos direitos das minorias muitas das vezes me parece estranha, porque eu não sinto muitas das vezes que os grupos militantes busquem uma igualdade dos direitos. Muitas das vezes eu tenho a sensação de que coloca-se como algo superior, como um grupo superior, pessoas superiores. E então aqueles que um dia perseguiram a minoria passa a ser perseguida. Um momento em que tudo se torna ofensivo, até a verdade. Então eu tenho medo destes grupos militantes. Eu tenho a certeza que há boas pessoas nestes grupos, eu tenho a certeza que existem grupos sérios também, não é? Mas infelizmente, muitas das vezes eu sinto que o comportamento, que a medida adotada é um pouco incoerente, até mesmo extremista. E nós sabemos muito bem, a história nos conta que todos os grupos que tomaram um caráter extremista, nós sabemos muito bem o que eles se tornaram. Basta que a gente possa ver as disputas religiosas pela Terra Santa, não é mesmo? Está na história. Não é preciso ir muito longe para entender do que eu estou dizendo. Bem, ainda seguindo e colocando agora o palco das terras brasileiras no holofote. Sim, foi muito triste o que vivemos no Brasil. Este período escravocrata, escravagista, é uma mancha triste no nosso Brasil. E os descendentes, não é? Destes povos que foram segregados, eu penso que eles têm sim o direito de buscar sim uma reparação por aquilo que foi feito aos seus ancestrais. Mas falando do ponto agora de um trabalhador que um dia, não é, esteve trabalhando em um dos programas do governo federal, dos programas sociais, certo? Porque eu já estive nesta posição, em que eu recebia a pessoa era entrevistada, não é? E no campo, para a questão da sua cor de pele, para a sua etnia, ela se declarava, era algo autodeclaratório. E muitas das vezes pessoas que não possuem traços
afrodescendentes, não é mesmo? Chegavam lá e buscavam direitos. Então eu quero que você se coloque agora na seguinte posição. Qual é a sua posição? Não é mesmo? Porque eu conheço afrodescendentes que são muito bem nascidos, abastados, que eles vêm de famílias de poder aquisitivo, de status social realmente elevado, em que sozinhas vão ter mais dinheiro do que eu vou ter em toda a minha vida. E, no entanto, essas pessoas estavam lá. Então você está buscando um direito por de fato pertencer a esta minoria, ou você está dentro de um processo de vitimização seu interno, em que somente você, se vê naquela condição, mesmo não tendo vivido o que essas minorias viveram e vivem. Qual é o seu lugar, de fato, dentro desta contagem? Não é? Porque, meu povo, vamos lá. O comportamento escravagista, ele é muito mais antigo do que apenas relata-se no Brasil, não é? E essa cultura, ela escravagista, né, escravocrata, ela não surgiu apenas porque o Brasil foi colonizado, foi escravizado. Ela é muito mais antiga. Ela surgiu com povos que em disputas tribais, seja por região, por recursos, eram vencidas e os vencidos se tornavam servos e os vencedores se tornavam senhores. E no primeiro momento não era por causa da cor de sua pele. Não importava qual era a cor de sua pele. Você foi derrotado. Você se tornou um servo. Tempos mais tarde é que essa questão da pele, ela se tornou algo pejorativo, algo depreciativo, não é? E lição de casa. E nos estudos, eu vou deixar a referência dos estudos, tá, gente? Tudo na descrição do vídeo. Vocês vão poder ver por si mesmos, não é? E em 1883 desenvolveu-se uma tese eugenista, ou eugenia, não é? Pelo inglês Francis Galton, que o cara só era o primo de Charles Darwin, né? Que essa tese acreditava que era possível quantificar, olha que interessante, não é? A hereditariedade. E que desta forma era possível até mesmo, por meio de um processo de hereditariedade, produzir seres humanos melhores. Vejam bem, não é? Vejam bem. E essa tese ora estava em alta, ora estava em baixa, no Brasil colônia, e infelizmente muitas pessoas adotaram esta tese, não é? E foi a partir deste momento que o homem, a mulher de melanina acentuada, foi visto como inferior. O que na minha visão pessoal não cabe, porque os afrodescendentes, os africanos que foram tragos de lá para o Brasil, muitos deles contribuíram seriamente, de forma muito benéfica, para o desenvolvimento do Brasil. Trouxeram técnicas de plantio, ferramentas que já usavam para a agricultura e tantas outras coisas, não tem como descrever, não é mesmo? Então, é uma coisa curiosa quando a gente fala sobre a discriminação racial no Brasil,
um país que é altamente miscigenado, onde eu tenho descendentes de europeus, eu tenho uma mistura de europeus com escravos, de escravos com índios, de índios com europeus e etc. É perigoso falar do Brasil como de raças, quando eu tenho um país altamente miscigenado. Então é um pouco difícil, não é? E é necessário que a gente se pontue, que a gente se coloque na história. Então eu deixo sim a reflexão. Qual é o seu lugar neste cenário, não é? Você pertence e, de fato, viveu a estas minorias, não é? Viveu o que ela viveu, foi segregado, sofreu discriminação, nasceu em uma condição social à margem da sociedade? Ou então você pertence a essas minorias, mas no entanto é bem nascido, porque o termo eugemista, não é? Uma palavra que veio do grego, em sua tradução livre, significa bem nascido. Você tem a melanina acentuada, mas é um bem nascido? Você tem a melanina acentuada e de fato nasceu lá na periferia, não é? Com pai e mãe de poucos recursos, tendo que acordar muito cedo, 4 da madrugada, para pegar 2, 3, sei lá quantas conduções para chegar no seu trabalho. Então eu quero deixar aqui qual é o seu lugar neste quadro. Bem, essa é a minha mensagem neste vídeo. Eu entendo, concordo com a luta de classes, com a luta das minorias, né, pelo direito das minorias. Eu concordo e sou completamente a favor, mas eu tenho medo. Quando estes grupos, quando estas organizações que lutam pelo direito das minorias fazem isto pisando na cabeça do outro, colocando o outro como o grande vilão, sem levar em conta todo um contexto de construção histórica que nós temos. Porque essa prática escravagista, escravocrata, ela aconteceu não apenas do branco para o afrodescendente, como deixei claro, ela aconteceu do branco para o branco, do negro para o negro. Acabei falando a palavra, não é? Mas paciência. Quem é você? Onde na história e onde neste contexto, não apenas de uma passagem tão curta, mas no todo desta história, você está? Bem, deixe nos comentários o que vocês pensam, se inscrevam no canal, ativem a sineta, nos siga nas redes sociais, deixe também sua opinião de algum assunto que você queira ver, queira debater, queira ouvir. O canal está aqui para isso. Bem, espero a todos que fiquem bem e até a próxima.